Um discurso muito comum é dizer que o Flamengo é o grande vilão do futebol brasileiro porque ele não quer repartir parte das suas receitas com os seus co-irmãos, que deveria o Flamengo trabalhar um futebol brasileiro mais forte, mais competitivo, onde ele ganhasse mais do que ganha hoje, mas os outros clubes também ganhassem mais. É fácil esse discurso dizer que o Flamengo tem que repartir aquilo que ele tem por merecimento, fruto do rendimento dos seus ativos, no caso a torcida, mas quando a história é do outro lado, dos clubes, de ter que sacrificar algo em detrimento do coletivo, isso acontece também? É claro que não. Existem N exemplos a respeito, mas o último deles chama muito a atenção. E é sobre isso que nós vamos falar. Agora, antes de seguir com esse vídeo, eu peço sua ajuda para que se inscreva no canal. Se você curte o canal, quer apoiar o crescimento do canal, se inscreva. Ao se inscrever, não esqueça de ativar o sininho. E claro, para que você receba as notificações do próximo vídeo, dos próximos vídeos. E tão importante quanto ativar o sininho, o que é? É o do like, o famoso joinha. Através do seu like, o YouTube entende esse conteúdo como relevante e distribui para um número muito maior de pessoas. Então se inscreva, ative o sininho, deixe o like, o famoso joinha. Comente se você gostou de algo ou não gostou, comente para interagir com o canal. Através dos seus comentários a gente pode melhorar a qualidade do conteúdo entregue para você. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Dê aqui um feedback sobre o áudio e, claro, uma dica para você muito importante. Na descrição desse vídeo tem aqui o link para você se tornar membro. E olha, te dou logo a dica, tem uma série de benefícios para você lá, exclusivos. Então não perca tempo, se inscreva no canal, vá lá no link, se torne membro, venha participar dessa comunidade flamenguista do Norte. Voltando ao tema do vídeo, muito se prega, muito se diz ou fala a respeito de um famoso discurso de que o Flamengo ele tem que repartir as suas receitas para fazer um futebol mais forte. Recentemente, nos contratos, nas negociações dos contratos de mídia, o Flamengo abriu parte dos seus ganhos e outros clubes, como Palmeiras e São Paulo, diminuíram a diferença em relação ao que o Flamengo ganhava. Fique claro, pelos contratos que foram fechados, o Flamengo vai continuar sendo o clube que mais vai ganhar. Mas a diferença diminuiu. São coisas diferentes. Para que ele deixe de ganhar mais, seja o clube head que mais ganha no futebol brasileiro. Mas a diferença diminuiu para outros clubes. Em relação ao Palmeiras, que era uma diferença de 120, 140 milhões, algo assim, dependendo do ano, caiu para torno de 40, 50 milhões. A diferença de receita, ou seja, mais da metade. E aí eu pergunto, será se fosse o contrário, também agiriam assim? Porque esse discurso é muito o Flamengo ter que sacrificar alguma coisa. E não é de agora não, tá? Na história a gente vai ver que isso já aconteceu outras tantas vezes. Já fiz um vídeo a respeito da história da Copa União, como foram traíras com o Flamengo lá. E o Flamengo teve que abrir mão de disputar a final com o Sport, que era um clube ali de segunda divisão e um dos melhores Flamengo da história, que atropelaria o Sport em 2 jogos, sendo o último jogo no Maracanã, ou seja, seriam 2 goleadas, mas o Flamengo, em prol do Clube dos 13, aquilo que haviam firmado, deixou de jogar essa final e o Clube dos 13, anos ou décadas depois, acabou traindo o Flamengo. Já contei essa história no outro vídeo, mas o que eu quero dizer? Quando é de um outro lado, esse mesmo tipo de entendimento, de sacrifício em prol do coletivo não existe. E o exemplo mais recente disso é a briga aí pela grama sintética, ou melhor, para não ter grama sintética. E por que esse é o X da questão? Muito simples, porque claramente a grama sintética, ela, além de ocasionar uma probabilidade de lesões maiores nos jogadores, ela também interfere na qualidade do espetáculo de uma maneira muito clara, porque
segundo quem joga, né, que eu acho que deve ser escutado do ponto de vista técnico, diz que é um outro esporte e que não tem como comparar. E claro, se você também tem um gramado, uma grama sintética, quando você joga lá, é um outro esporte, você tira a padronização do jogo, a padronização dos campos e da qualidade do futebol. Tanto é que nenhuma liga importante, relevante no cenário mundial, aceita a grama sintética. E aí, inclusive, essa foi uma das condicionantes do Landim, à época que ele estava negociando na Libra, de que os gramados fossem naturais e padronizados. Mas alguém deu importância para isso? Não, porque naquela época só se discutia valores. E o Palmeiras queria melhorar seu valor e diminuir a diferença para o Flamengo. Mas alguém mostrou disposição de sacrificar isso daí, a grama sintética, e botar um campo de grama natural? Não. Embora isso tenha sido discutido com frequência nas reuniões de comitê técnico da CBF, onde os clubes se reúnem para tratar de assuntos como esse, mas sempre deixado de lado ou com escusas, né? E aí tem um ponto muito grande: por que não fazem isso? Simples, porque isso influencia em perda financeira. A gente sabe que essas arenas hoje que utilizam-se de grama sintética é muito em função de ceder seus estádios ou arenas para a realização de shows e aumentar seu faturamento, para que eles possam de alguma maneira maximizar suas receitas, né? O Palmeiras faz isso com a W Torre, tem um contrato com a W Torre. O Botafogo faz isso. O Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense, para citar os principais nessa situação. Então, eles não querem abrir mão de parte dos seus ganhos em prol da qualidade do futebol brasileiro e da valorização do produto do futebol brasileiro. Sim, porque a partir do momento que você tem uma grama de qualidade e padronizada em todos os estádios, obviamente vai elevar a qualidade do produto e vai também valorizar o produto à mesa de negociação. Só que esses clubes, eles não estão dispostos a sacrificar parte dos seus ganhos em prol da melhor qualidade do futebol brasileiro, da valorização do produto como um todo. Por quê? E porque esses clubes têm um discurso de precisamos repartir as receitas do futebol brasileiro para que todos possam ter aumento nos seus ganhos e todos serem mais competitivos. Então, isso soa um discurso com um grau de hipocrisia muito grande. Quer dizer, para os outros ou para o Flamengo, vale ter que ceder parte das suas receitas em prol de Palmeiras, de São Paulo e tantos outros. Mas o Palmeiras, quando tem que usar do discurso que ele usa em relação ao Flamengo, aí não, ele não pode abrir mão dos seus ganhos, porque sim, abrir mão da grama sintética significa ter de duas uma, jogar muito mais no outro estádio, porque o Palmeiras tem um contrato com a W Torre que permite a W Torre organizar shows lá e provavelmente não vai ter tempo de recuperação do gramado natural. Então significa abrir mão do seu estádio para jogar na Arena Barueri, por exemplo, ou significa, sabe, não abrir mão da grama sintética e dos seus lucros, ou talvez abrir mão dos seus lucros e de fazer menos shows. Só que isso não é uma possibilidade, já como eu disse, a W Torre tem esse direito de explorar os shows na Arena do Palmeiras. Outros clubes podem sim abrir mão de uma quantidade de shows, diminuir a quantidade de shows e tentar adequar ao seu calendário, mas não fazem isso. Por quê? Porque vai diminuir os seus ganhos, vão diminuir, melhor dizendo, os seus ganhos, a sua receita vai diminuir. E nenhum desses clubes, Palmeiras, Botafogo, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, estão dispostos a abrir mão de parte dos seus ganhos em prol do futebol brasileiro. Mas é incrível como o Palmeiras, em especial, na pessoa da sua presidente
Leila Pereira já deu várias entrevistas no passado, recente inclusive, dizendo que era um absurdo o Flamengo ganhar o que ganha e não abrir mão de seus ganhos em prol do coletivo, que precisariam ser melhor distribuídos. Quer dizer que esse sacrifício só vale para o Flamengo. O Flamengo não pode ser vamos dizer assim, a donzela da história, né? Convenhamos, é aqui entre nós. Está cada vez mais claro que não existe ninguém no futebol brasileiro com esse intuito de querer pensar no coletivo. É cada um pensando no seu. Então, eu faço a seguinte reflexão. Por que que o Flamengo tende a abrir mão dos seus ganhos em prol dos outros? Não faz nenhum sentido. Para mim, tem que seguir a lei do livre mercado. Você tem seus ativos, você monetiza os seus ativos e essas receitas são suas. Cada um busque gerenciar seus ativos da melhor maneira possível para que monetizem e maximizem as suas receitas. Esse conceito de que um clube tem que servir para distribuir receitas também e socializar o futebol brasileiro para que seja mais coletivo, isso é um discurso com um carregamento muito grande de hipocrisia, porque não é assim que funciona com os outros. Vamos lembrar, na década de 90, quando os clubes de São Paulo eram financiados por grandes investidores, grandes empresas e bancos, ou empresas estrangeiras, como a Parmalat, no Palmeiras, o Banco Excel, no Corinthians, não existia esse discurso de socializar o capital, distribuir melhores receitas, e só começou a ter esse discurso quando viram que o Flamengo realmente disparou em relação às receitas e ao controle das suas dívidas no conjunto da obra, no combinado, em relação aos demais. Ou seja, ele ficou um clube muito mais potente do ponto de vista de capacidade de investimento em relação aos co-irmãos corintianos, palmeirenses, são paulinos. Porque quando era o contrário, na década de 90, não existia esse discurso. E quando isso precisa ser colocado em questão, como está sendo agora a questão da grama sintética, simplesmente os clubes não querem nem discutir a respeito. Então, mais uma vez eu pergunto, qual o fundamento do Flamengo ter de melhor repartir, distribuir as receitas que são oriundas dos seus principais ativos? E quando eu digo seus principais ativos, eu me refiro à sua audiência, engajamento, à sua torcida, a tudo que envolve a sua base de consumidores, que é a sua torcida, que é uma das maiores do mundo em termos de base de consumidores. Estamos falando aí de 45 milhões de torcedores. Diogo, mas os clubes médios, os clubes grandes, os clubes médios também têm que sobreviver. Eles precisam viver da geração de receita nos seus ativos. É simples assim. Assim é o mercado. Diogo, mas não é assim em outros esportes. Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos o esporte é visto como entretenimento. Quando você vai ver um jogo nos Estados Unidos que o time perde, você não vê ninguém chorando, sabe, no outro dia impactado, comentando. O futebol é muito passional, o torcedor quer que seu time ganhe. Quanto mais forte o seu time, melhor para o torcedor. Então esse discurso de ter de distribuir a minha renda para outros clubes, para que tenham uma competição mais forte, existe até a página B. Essa competitividade tem que vir pela meritocracia de cada clube. É simples assim. Do que adianta o Flamengo abrir mão das suas receitas? O que ele ganha com isso? Vai aumentar as receitas e todos os clubes vão estar mais competitivos. Talvez para o Flamengo diminua a receita, porque a partir do momento que tem outros clubes tão competitivos quanto ele vai deixar de estar no topo da tabela, porque outros clubes podem ultrapassá-lo, e ele vai deixar de receber as maiores premiações esportivas, porque talvez ele não configure lá no topo da tabela, porque ele está pegando parte do seu dinheiro e entregando para outros clubes que não tiveram competência para isso. E esses clubes vão usar esse dinheiro para justamente superar o Flamengo nas tabelas das competições e receber mais do que o Flamengo nas premiações esportivas. Faz sentido isso para você? Porque para mim não faz algum. E vou voltar à pergunta, até você que não é flamenguista,
Faz sentido isso para você? Se fosse o seu clube que gerasse mais receitas, a base de usuários que tem, usuários internos, torcedores, gerasse mais receita, você acha que seria o conveniente, o normal, distribuir essas receitas para outros clubes, para esses outros clubes ficarem mais fortes e esses outros clubes conseguirem desbancar o seu clube e aí ganhar premiações esportivas mais relevantes que o seu clube, justamente porque você pegou parte do seu dinheiro e deu para eles? Sabe? Não faz o menor sentido. Precisa ter competitividade. É verdade, mas já disse, a competitividade ela pode ser obtida por vários caminhos. As receitas, elas têm que ser oriundas da competência e da meritocracia de cada clube. Se outros times não têm a base de torcedores que o Flamengo tem, paciência, vai procurar ser mais assertivo em algum outro campo para você superar o Flamengo. Eu sempre exalto o exemplo do Fortaleza, que na parte de scout, longevidade, uma comissão técnica faz um trabalho tão primoroso que ele consegue ser competitivo no futebol brasileiro, embora não tenha as maiores receitas, nem de perto o maior investimento, mas sempre está brigando ali na parte de cima da tabela. Cada time com seus problemas, com seus méritos, com as suas virtudes, com as suas fortalezas e também com as suas oportunidades. O Flamengo, o grande mérito dele é ter a maior torcida do Brasil, a maior base de usuários do Brasil e uma das maiores do mundo, ter mais audiência, mais engajamento, é um clube de maior representatividade, enfim, tudo isso já é um ponto comum. E ele utiliza disso para gerar receita. Essa receita é fruto dos seus ativos, dele. E isso tem que ser usado para fortalecer o seu time. E esse discurso de que, mas o que acontece é que tem que socializar o dinheiro, tem que pensar no coletivo, isso só vale até a página A. Da página B em diante, isso não vale para nenhum clube. E a questão da grama sintética, essa discussão da grama sintética, deixa isso cada vez mais claro, que não existe esse pensamento coletivo no futebol brasileiro. E o Flamengo tem que pensar nele e nos seus torcedores, e não pensar na questão coletiva. Claro, existe um ambiente, um contexto coletivo, comum, que precisa ser trabalhado para que os clubes tenham condições de prosperar, né? Mas isso não significa você ter que dividir as receitas que são geradas pela sua audiência, pelos seus torcedores. Não significa isso. Do contrário, o Palmeiras teria que abrir mão da grama sintética em prol de um futebol com mais qualidade, da valorização do produto futebol brasileiro. Mas isso não acontece. Existe um ditado que é bem assim: pimenta nos olhos dos outros é refresco. E é isso que está acontecendo no futebol brasileiro. Cada um querendo ser mais esperto que o outro, ninguém pensa no coletivo, e o Flamengo tem que estar muito atento nisso. Não pode ser a donzela nesse baile. O que eu quero dizer com isso? Não pode ser um ingênuo, nem acho que seja. O Flamengo ele é gerido por pessoas, executivos muito experientes no mercado. Já citei por N razões que eu acredito que a negociação dos direitos de mídia, como aconteceram, as negociações como aconteceram na Libra, o Landim tinha outros objetivos além do Flamengo. Já fiz essa crítica e essa análise a respeito. O presidente atual do Flamengo é um cara muito agressivo, um executivo muito agressivo, que certamente vai bater de frente e não vai aceitar ceder R$1 para qualquer clube que seja, R$1 do Flamengo para qualquer clube que seja. E ele está coberto de razão. Quero saber a sua opinião a respeito, portanto, deixe aqui os seus comentários, não esqueça de se inscrever no canal, claro, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe o like, o famoso joinha, e olha só, vai lá na descrição desse vídeo, clica no link para se tornar membro, venha fazer parte dessa comunidade flamenguista do Norte, acesse as séries de vantagens e benefícios exclusivos,
faça parte dessa comunidade. Um grande abraço e até a próxima.